Escuta o cheiro, gente. Vamos lá. Dando continuidade, então ampliando um pouquinho aquilo que eu coloquei para vocês. Guardem este quadro na mente de vocês. Teologia bíblica, exegese, passado, explicação. Teologia sistemática, hermenêutica. Presente, interpretação. Teologia pastoral, pastoral. Futuro, aplicação. Olha, guardem bem este quadro para não ser um pregador e uma pregadora idiota. E aqui eu não estou usando o termo idiota no sentido pejorativo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o sentido etimológico da palavra idiota. Idiota vem do grego e significa privado, pessoal, né? Essa palavra que significa privado, pessoal, ela foi tendo sua evolução linguística e dentro da própria sociedade grega, ela passou a designar pessoas que não tinham um trabalho público. Então você tinha quem trabalhava na vida pública e você tinha os que não trabalhavam na vida pública. Não havia demérito algum na ideia de ser idiota. Depois passou a ser considerado uma designação das pessoas comuns, uma pessoa que não tem um destaque, uma pessoa simples, né? Então, é uma pessoa que não tinha uma qualificação. E por fim, claro, esse sentido pejorativo que a gente usa hoje, que é o sentido do indivíduo ignorante, né? Ah, seu idiota! Aí é um palavrão, está xingando alguém. Mas eu quero usar essa palavra idiota dentro dessa perspectiva do sentido etimológico dela, né, de privado, de pessoal. Infelizmente, tem pessoas que acham que são a medida de toda a mensagem do Evangelho. Por isso, na hora que ele pega a Bíblia Sagrada, né, ele vai lá e tem gente que ainda faz uso da bibliomancia. É aquele ato da pessoa, ela vai lá, abre a Bíblia e vem aqui. Seria tão importante que a gente não olhasse para a Bíblia como uma escolha e uma interpretação apenas do meu eu, dos meus desejos. Então tem gente que acha, não, exegese, esses negócios aí, é o Espírito que inspira. Tem hora que é um espírito que eu não sei qual espírito que é, porque a pessoa fala algumas coisas que não tem nada a ver com a teologia bíblica. Não, mas o Senhor que me inspirou, eu senti do Senhor. Olha, existem umas sensações e uns sentimentos das pessoas que podem estar equivocados. É Deus falando, Deus Baal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, nesse tempo em que as pessoas interpretam a partir de si, né? Interpretam a partir da sua pessoa, do seu privado, da sua experiência, porque o Senhor falou para mim, eu, testemunho, o Lucas comentou do testemunho, o Benai falou, é testemunho. Quando eu começo a interpretar o texto bíblico, a partir de mim mesmo, da minha experiência, né? Eu leio o texto, porque meus irmãos, na minha experiência, tem gente que é a medida de todas as coisas. Eu quero convidar você a não ser um pregador ou uma pregadora idiota, não no sentido de xingar, mas no sentido de ter uma ideia muito pessoal, muito privada, né? Você prega só a partir de si mesmo.
eu quero te convidar a ter uma leitura mais ampla. Por isso, ó, guardem esse slide, ó, esse próximo slide é a frase do seu professor amado. Frase para encantar o coração de vocês. Vejamos nós, impostando a voz para comunicar com vocês. Somente pessoas que acreditam verdadeiramente na importância do sermão podem prepará-lo com eficiência e pregá-lo com eficácia. Reverendo Paulo Dias Nogueira. Você ouviu na voz de Paulo Dias Nogueira as palavras de sabedoria. Gente, somente pessoas que de verdade valorizem o sermão, valorizem a pregação, valorizem a comunicação do evangelho, vão investir tempo preparando bem suas mensagens. Se a gente não dá valor ao sermão, se a gente mesmo não gosta do sermão, a gente não vai preparar o sermão com esmero, com dedicação, né? A gente não vai preparar ele com eficiência, ou seja, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com a nossa dedicação. Sabe o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai ocupar o tempo. Vai fazer no joelho, sabe? Sabe o que é um sermão no joelho? Não é que a pessoa estava de joelho em oração ali preparando, não. É quando a pessoa senta, cruza a perna, pega um papelzinho e escreve 2 minutos antes de começar ali o culto, um apontamento, lá o texto que vai falar, né? Ainda quando escreve, né? Então o que acontece? Se eu não valorizo, eu não invisto. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aquilo que eu dou valor, aquilo que eu coloco valor, né? É naquilo que eu deposito o meu coração. Então, se a pessoa valoriza esse momento da mensagem, sabe a importância da mensagem. Gente, a mensagem tem vários papéis na vida da igreja e da sociedade. Vamos por o sermão em si, que é uma forma de pregação. Ele pode exortar, ele pode consolar, ele pode ensinar. Quantas coisas o sermão pode fazer? Mas eu preciso de preparar bem. Quando as pessoas não preparam bem seus sermões, sabe o que acontece? Elas, e aí algumas pessoas utilizam a expressão inspiração para aquilo que se chama improvisação. Para que um sermão seja inspirado, ele não precisa de ser improvisado. Ele pode até ser improvisado. Em alguns momentos, a gente não tem tempo hábil. E quero dizer para você, olhe bem nos meus olhos, tire o slide e coloque a minha imagem. Olhe bem nos meus olhos. O Papai do Céu sabe quando você não teve tempo de preparar a sua mensagem. O Papai do Céu sabe quando você foi pego de surpresa e não preparou. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Papai do Céu também sabe quando a gente faz a coisa de forma relaxada. Então, se você valoriza este momento de pregação da palavra, seja no culto, seja em qualquer lugar, prepare-se. Prepare a palavra, porque Deus sabe de todas as coisas. Não confunda inspiração com improvisação.
né? E eu já improvisei muitos sermões. Mas eu quero dizer para vocês, e creio que Deus age na improvisação da gente. Mas para isso, a gente precisa de ter repertório também, né? Então, improvisar um sermão significa que você vai fazer utilização do seu repertório. E aí, claro, você não vai inventar de pregar um sermão que você não domine nada. Então, o improviso está dentro daquilo que você já conhece um pouco. Agora, eu e você somos chamados a preparar com seriedade aquilo que Deus nos chamou a fazer, proclamar o Evangelho. Tem pregador e pregadora que mudam de texto, mas pregam o mesmo sermão. Essa é a verdade. Como não prepara, o repertório dele é pequeno, ele lê o texto, ela lê o texto e prega a mesma coisa. Muda o texto, mas a fala é a mesma, né? Então isso é muito importante. Beijo! Tchau, tchau!